Camaradas, amigas, amigos, companheiras, companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O terceiro vídeo, inclusive, dessa grande tarefa que é entender se existe ou não existe um método em Marx, um método no leninismo, um método aplicável no marxismo-leninismo como um todo, E bom, esse é o terceiro vídeo. Recapitulando um pouco, no primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre a praxis marxiana e mais que isso, a gente voltou um pouco a Hegel para poder entender como que ocorre essa separação entre a teoria de Marx sobre a dialética e a teoria de Hegel sobre a dialética, mostrando que não houve nenhum tipo de desenvolvimento da teoria hegeliana, muito pelo contrário, houve um rompimento com a teoria hegeliana, uma demarcação, um surgimento de uma nova forma de se criticar a realidade, que é o marxismo. E bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre Lenin, sobre a questão do leninismo e se existe mesmo um método ou não em Lenin. E é importante a gente falar isso porque existe uma falsa contradição que algumas pessoas colocam em Marx e Lenin, que Marx teria desenvolvido um método de análise e Lenin propriamente um método de organização, um método de ação. Isso é uma falsa equivalência e isso é dilacerar a teoria dos dois autores que contribuíram muito mais do que isso para a formação do pensamento comunista, para a formação do pensamento revolucionário e emancipador que a gente defende. E mais do que isso, essa separação ela vem de uma leitura onde tratam Lenin e o leninismo como uma forma organizacional partidária. E apenas isso. Não tem nenhuma outra contribuição em Lenin, além da forma de participação acionária dentro do partido e como organizar esse partido. E primeira coisa que a gente precisa falar é que o partido leninista, o partido desenvolvido por Lenin, não é o partido desenvolvido por Marx. Isso é uma questão que a gente precisa deixar bem claro. O partido para Marx, como ele coloca no manifesto do partido, ou no 18 de Brumário, na luta de classes na França, por exemplo, é uma definição partidária um pouco diferente da questão de Lenin, que trata da ação política organizacional, que ele vai desenvolvendo o que fazer, principalmente, ali em alguns textos dessa época. Mas para Marx, nesses escritos, partido se trata muito mais como uma organização coletiva de classe, uma forma de identificação com a luta de classes dos operários e dos proletários que agem como classe organizada, não necessariamente num agente político, num agente inserido nesse trabalho de agitação e propaganda, como coloca e desenvolve Lenin. Então, a definição de partido propriamente dita de Marx e Lenin já diferem. Então, falar que Lenin criou uma forma organizativa e Marx criou um método de análise é uma falsa contradição. Porque se Lenin tivesse utilizado o suposto método de Marx para analisar a realidade, ele não teria desenvolvido outro tipo de partido, outro tipo de organização na qual ele propriamente desenvolveu. E vamos lá, o que é partido para Lenin? No leninismo, essa organização real da classe trabalhadora, essa organização material e real que existe dentro da necessidade objetiva de se concretizar uma revolução emancipadora, ela é real, ela existe, portanto o trabalho é focado nessa realidade específica. Por isso, o desenvolvimento tão grande dessa noção de partido como órgão de desenvolvimento da luta de classes. E nessa obra muito interessante, e que eu recomendo todas e todos os camaradas a lerem assim que possível, que é O que Fazer, o Lenin trabalha como a conjuntura czarista absolutista ali na Rússia, com metade ou mais das terras sendo cercadas pela natureza e grande parte das terras que são habitáveis e produtivas sendo submetidas a um regime semifeudal, a um regime feudal, Dentro desse contexto, Lenin trabalha e formula justamente os princípios basilares, os princípios básicos de como uma organização comunista revolucionária deve trabalhar sobre essa égide. E entre as conjunturas diversas que a gente vive e que a realidade mundial do movimento comunista vive e viveu e viverá,
né, a gente consegue extrair do texto e de algumas passagens as nuances básicas dessa organização revolucionária, né? A gente consegue retrair, por exemplo, o centralismo democrático muito claramente, a autocrítica, né, a não distinção da inteligência como classe, né, o apoio material, o destacamento dos quadros de vanguarda, a capilarização do trabalho em frentes nos diversos espaços, né, de atuação, a profissionalização dos quadros, dentre muitos outros que a gente consegue ver já sendo descrito, desenvolvido por Lenin nessa obra, e são elementos basilares da constituição de um partido que a gente utiliza até hoje. Isso não quer dizer propriamente que é um método, a gente vai chegar lá, mas são elementos basilares que a gente extrai principalmente dessa obra e de alguns outros escritos, dessa formulação, né, e principalmente nesse período também de rachadura entre os mencheviques e os bolcheviques, a gente consegue extrair elementos muito importantes para a configuração de um partido comunista revolucionário. Contudo, camaradas, o leninismo é muito mais que isso, né? A concepção de partido desenvolvida por Lenin, a concepção leninista do partido, é uma das nuances que Lenin desenvolve na sua vida e na sua obra, né? Ele foi muito longe disso, inclusive. O leninismo também consiste nessa distinção clara entre as formas de apresentação e reprodução do capital na sociedade e na produção. Isso é muito importante, né? Lenin consegue distinguir e consegue analisar uma mudança conjuntural gigantesca que estava ocorrendo, que Marx já destaca um pouco nos capitais, né, nos 3 capitais, mas que Lenin desenvolve concretamente ali sobre o imperialismo, né, sobre a noção monopolista, a exportação de capital financeiro, a exportação de capital físico, né, as mercadorias, a esfera de circulação em constante mudança. E nessa nova fase de apresentação, de reprodução do capital na sociedade, inserção no mercado mundial econômico, é uma das contribuições econômicas mais importantes do século XX, que justamente quem faz e quem concretiza principalmente é Lenin. E além disso, né, passando por isso, ele também desenvolve uma outra forma de luta, uma outra forma de organizar os povos e lutarem, que é o anti-imperialismo, né? Ele levanta essa bandeira, e essa bandeira é levantada por Lenin, concretizada por Stalin em Baku, né, no Congresso de Baku, que muda completamente a noção do que fazer, de como lutar, né, contra o imperialismo e contra as potências imperialistas, contra o capitalismo, um novo modo de se lutar pela emancipação do ser humano na sociedade, né, que é os povos oprimidos, inseridos como princípios revolucionários, né, como estratos revolucionários. Isso é muito importante, né? Até muda, né? Em vez da gente falar os trabalhadores do mundo univos, é trabalhadores e povos oprimidos do mundo univos. Isso é uma mudança conjuntural gigantesca, uma contribuição imensa do leninismo, imensa de Stalin para o desenvolvimento dessa teoria também, para o desenvolvimento dessa noção que existe dentro do marxismo-leninismo, que é propriamente desenvolvida na parte de Lenin. E para você notar, camarada, como é tão importante essa noção de autodeterminação dos povos, né, para a questão socialista, Lenin escreve já em 1916 sobre a rebelião irlandesa, que é muito importante ser estudada também, né, sobre o levante da Páscoa. Ele escreve o seguinte, vou abrir aspas aqui, de novo, tudo referenciado na descrição como sempre. Ele fala o seguinte, abre aspas, seríamos revolucionários muito fracos se nas grandes guerras de libertação do proletariado pelo socialismo não soubéssemos como utilizar todo o movimento popular contra todo o desastre que o imperialismo traz a fim de intensificar e estender a crise, né? Fecha aspas. Isso tem uma mudança um pouco depois, no final da vida de Lenin, quando Lenin começa a apontar a necessidade de consolidação do socialismo na União Soviética, né? Que ele vê que as revoluções alemãs, as revoluções na Europa, elas fracassam, que o Tratado de Brest-Litovsk continua de pé e efetivo. Lenin tem uma mudança de postura um pouco mais para a linha de Stalin, do socialismo no seu país, mas ainda assim, essa tese se mantém, e essa tese é importantíssima para o internacionalismo proletário, para a organização do movimento comunista mundial, histórico. Até hoje a gente levanta essa bandeira, até hoje a gente defende isso. Outra contribuição muito importante de Lenin para a teoria leninista é a noção de tática e estratégia. Isso é importantíssimo, porque desde Lenin, né, a gente não teve
um movimento histórico organizado, definido, né, sobre o que seriam objetificações táticas e o que seriam objetivos estratégicos que essas táticas visam alcançar. Com Lenin a gente traz essa abstração ou essa espontaneidade para um quadro muito mais organizado e muito mais efetivo diante de uma revolução, diante de uma ruptura com o capitalismo, né? Essas experiências pós-revolucionárias trouxeram grandes aprendizados para Lenin, né? A Comuna de Paris, eu não preciso nem dizer que foi um dos grandes aprendizados para o movimento comunista, mas principalmente para Lenin, né? Lenin tem um texto incrível sobre a Comuna, vou deixar nas indicações também, é maravilhoso. E mais que isso, eu poderia falar um pouco mais, mas eu vou deixar inclusive o camarada falar para mim. No Estado e Revolução, o Lenin diz o seguinte, vou deixar aqui embaixo também referenciado, abre aspas, antigamente a questão era posta assim: para conseguir emancipar-se, o proletariado deve derrubar a burguesia, apoderar-se do poder político, estabelecer sua ditadura revolucionária. Agora, a questão se apresenta de modo um pouco diferente. A passagem da sociedade capitalista, que se desenvolve em direção ao comunismo, para a sociedade comunista, é impossível sem um período de transição política, em que o Estado não pode ser outra coisa senão a ditadura revolucionária do proletariado. E mais à frente ele continua, só para deixar claro, isso aqui está na 112, o que eu vou ler agora está na 115. Ele continua, abre aspas, só na sociedade comunista, quando a resistência dos capitalistas estiver perfeitamente quebrada, quando os capitalistas tiverem desaparecido e já não houver classes, isso é, quando não houver mais distinções entre membros da sociedade em relação à produção, só então é que o Estado deixará de existir e será possível falar de liberdade. Só então se tornará possível e será realizada uma democracia verdadeiramente completa, cuja regra não sofrerá exceção nenhuma. Esse é um dos trechos, dentre vários, que Lenin coloca ali o princípio basilar da tática e da estratégia. A tática sendo uma ação concreta que tem fim em si mesmo, realizada para ter um fim em si mesmo, que visa, né? Ou seja, ela é finita per se, mas ela visa a aproximação da estratégia. E essa estratégia consiste no objeto final de alcance, né? Um objeto real de alcance que a gente aspira e pela objetividade material da conjuntura, ele ainda não é alcançável de maneira direta. Então se utilizam táticas para aproximação estratégica. E tem mais, camaradas. Quer mais? Tem mais. A gente pode trazer também a desenvoltura da revolução e da reforma que Lenin debate demais nas suas obras e que traz uma concepção importantíssima para o leninismo. Mas é importante ressaltar que essa concepção de revolução revolucionária, ela não é leninista per se. Né? Na verdade, Lenin apenas resgata isso de Marx. Né? Marx já falava, Marx é bem claro, já falava em uma revolução violenta contra a burguesia, né? E a ditadura do proletariado. Marx e Engels já falavam disso há muito tempo. Antes de ser moda, eles falavam disso. Lenin apenas resgatou. Mas o princípio do resgate a isso é muito importante, porque naquela época, principalmente diante da Revolução Russa, né, que foi extremamente violenta, que seguiu sendo violenta pela Guerra Civil, né, que seguiu sendo violenta pela agressão, pela barbárie nazifascista contra a União Soviética, que seguiu sendo violenta por causa da Guerra Fria, por causa da constante ameaça, né, de um estado de cerco feito pelos países imperialistas e pelo Bloco Atlântico, né? Foi uma revolução extremamente violenta, mas voltando a Lenin resgata isso naquela época, onde estava podemos dizer, no ápice da violência, ou talvez no pré-ápice, né, no aquecimento da violência, que foi a Guerra Civil, que foi a coalização dos países imperialistas contra a União Soviética. A gente pode falar que o resgate à violência revolucionária, a revolução em si, a revolução armada, a revolução que expropria, a revolução que participa do regime político burguês, mas utiliza como tática. E na hora que as condições dos quadros são favoráveis, esse negócio de participação burguesa é extinto. Esse negócio de participação burguesa é dominado pelo proletariado, pelo poder popular. Essa noção é muito importante, porque naquela época existiam diversos tipos de interpretação de Marx, né? Inclusive um grande teórico que rompe com a teoria marxista é Kautsky, né?
e entra em vários debates com Lenin. Inclusive Lenin tem um livro, um texto, um excerto, não sei como chamar, chamado O Renegado Kautsky, né, que é muito importante, vou fazer até referência para ele aqui. Mas essa qualidade, né, teórica nos embates que ele teve com os mencheviques e com a comunidade internacional que se alia aos mencheviques, né, aos etapistas, aos mecanicistas nessa conjuntura, o debate e a vitória de Lenin sobre esse grupo é o que demonstra como importante foi resgatar essa noção de Marx. Porque senão, se o outro grupo fosse vitorioso, se o grupo etapista, mecanicista fosse vitorioso, nem teria União Soviética para começar o papo, né? Então vamos lá. Eu vou citar aqui uma passagem do texto, do excerto, da obra do Lenin, que chama O Renegado Kautsky, que vai estar tudo referenciado aqui. Vamos lá, vou citar, abre aspas para o camarada aqui. Kautsky deturpou da forma mais inaudita o conceito de ditadura do proletariado, transformando Marx num vulgar liberal, eu diria mais, num vulgar liberal mecanicista e etapista. Mas vamos lá, continuando. Isso é, desceu ele próprio ao nível do liberal, que lança frases vulgares acerca da democracia pura, escondendo e esbatendo o conteúdo de classe da democracia burguesa, esquivando-se acima de tudo à violência revolucionária por parte da classe oprimida. Quando Kautsky interpretou, né, o conceito de ditadura revolucionária do proletariado de modo a fazer desaparecer a violência revolucionária por parte da classe oprimida contra os opressores, de fato bate o recorde mundial da deformação liberal de Marx. O renegado Bernstein não é mais do que um fedelho em comparação com o renegado Kautsky. Porra! Isso aí é pra chorar no banho, hein, Lenin? Tá de saca? Caralho. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para os camaradas que estão assistindo pensarem tranquilamente, pensarem com paz, com calma. Qual o método? Depois disso tudo que eu falei, qual o método em Lenin? Tomando como premissa o que significa método e não o que você ou o que dizem que é método quer que signifique, de novo, a gente pode chamar a porcaria do cachorro de pato, não vai nascer pena, não vai nascer bico amarelo, não vai nascer as patinhas de pato, vai continuar sendo um cachorro peludo que faz au-au. Pois é, essa é a problemática. Tomando o método como método e não como o que querem dizer, o que querem que seja método, qual é o método do leninismo? Qual o método aplicável do leninismo? Onde se aplica o método leninista? Pensa nisso um pouquinho. E é importante a gente fazer essa pergunta porque essa frase, o marxismo-leninismo é um método aplicável que blá 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 blá, então o marxismo-leninismo é um método, por isso blá 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 blá, ou então o marxismo-leninismo é um método, então blá 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 blá. É importante a gente se perguntar do quê? Método do quê? Pra quê? Qual é o intuito? O que é, né? Assim, do quê? Método do quê? Essa pergunta é importante. Se faça ela, pensa um pouco sobre ela. Qual que é o procedimento ou meio ordenado previamente estabelecido de se realizar um fim específico para uma questão aberta a algum tipo de investigação que existe no leninismo, que existe em Marx, na teoria marxiana, que, portanto, anexa o marxismo-leninismo a um método? Pois é, não tem método. O leninismo é uma concepção interpretativa do marxismo que resgata pontos estruturais da teoria marxiana e aprofunda questões ou cria novas questões diante da realidade material, da realidade objetiva. Isso é o leninismo, né? Ou ainda mais que isso, ele disputa pontos que estavam sendo resgatados do marxismo naquela época e ganha. E reforça a teoria de Marx, reforça a teoria marxista, a teoria marxiana, revolucionária, emancipadora, comunista. É isso que ele faz. Não tem método aí. Não tem nenhum método. A fraseologia, ela fica oca. A fraseologia serve em prosa. E olha lá, porque nem dá para fazer uma rima bonita. Não tem método no leninismo. Muito menos no marxismo. Portanto, como é que teria método no marxismo-leninismo? Falar isso, camaradas. Colocar isso não é só colocar esse conceito nas ações práticas do dia a dia e, portanto, trazer consequências para essas ações diante dessa interpretação errônea
do marxismo-leninismo, diante dessa interpretação que dilacera Marx e dilacera Lenin, e Engels também, né? Dilacera Engels também. Dilacera todo mundo. Eu tô brabo, mano. Que muitas vezes é colocado de maneira esquerdista, ou então de maneira sectária, para os dois lados. Isso convém a dois lados. E os dois lados vão ter interpretações errôneas da realidade objetiva, da objetividade, da luta de classes, das contradições presentes na luta de classes. Os dois lados vão ter terríveis interpretações. Quanto mais se repetir essa fraseologia oca, quanto mais se reproduzir esse tipo de pensamento nas ações concretas, maior vai ser o número de esquerdistas, maior vai ser o número de sectários. Essa é a verdade. E como a gente está falando de Lenin, talvez seja bom lembrar que as contribuições de Illich, as contribuições que ele deu na vida dele, as contribuições práticas e teóricas, principalmente, que ele deu na vida dele, se resumidas a um método, seriam praticamente extintas. Seriam nada perto do que realmente Illich fez e contribuiu para o movimento comunista revolucionário